Olá, galera da oficina, primeira dica do professor Dario 2014, hein? A primeira dica seria sobre massas de ar. Qual seria a influência das massas de ar? A gente não pode esquecer que as massas de ar que formam os climas e não ao contrário. Cuidado com as pegadinhas dos vestibulares, do Enem e outros, hein? Veja bem, pensa bem, são as massas de ar que formam os climas. Mas o que seriam massas de ar? Olha lá, o conceito interessante no cantinho da lousa do lado esquerdo, pessoal. São grandes porções de ar que apresentam condições internas de temperatura, pressão e umidade homogêneas, influenciadas pela região onde são formadas. Então veja bem, ó, massas de ar frias, alta pressão atmosférica. Massas de ar quente, baixa pressão atmosférica. Aonde se formam as massas de ar frias? Nos polos, e vêm em direção ao Equador. E as massas de ar quente, professor, aonde eles se formam? Se formam na região do Equador, né? E vão em direção às áreas frias. Massas de ar que influenciam no clima brasileiro. Observem bem o mapa. Olha lá, no verão, o que acontece no verão? No verão vai acontecer o seguinte, veja bem, você vai ter a massa equatorial continental provocando uma influência muito grande em território nacional. Você vai ter a massa tropical continental, que diferente da massa equatorial continental, ela é seca. Você vai ter a massa tropical atlântica, que também é quente e úmida, e você vai ter a massa equatorial atlântica, que também é quente e úmida. Não podemos esquecer que o Brasil se localiza, veja bem, ele tem uma localização, 92% das terras brasileiras estão localizadas na zona intertropical. Então é um país muito quente, é um país que chove muito. Essa massa de ar aqui, polar atlântica, principalmente no verão, ela praticamente não existe, ela deixa de existir. Né? Vocês podem notar que nos mapas de livros e apostilas, dificilmente você vê a massa polar atlântica na época do verão. Ela não tem tanta força assim, porque nós estamos numa região de baixa pressão atmosférica, né? Então você vai ter as massas de ar quente muito fortes nessa região. Ok? Agora veja bem, o que vem acontecendo nos últimos dias aí? Nós temos um problema de falta de chuva. Por que existe falta de chuva em janeiro, fevereiro? Tem alguma coisa errada. Então um fenômeno meteorológico vem acontecendo. Qual seria esse fenômeno meteorológico? Mais ou menos nessa região centro-sul aqui, ó, se formou um bolsão de ar seco, que promoveu um bolsão de alta pressão atmosférica. Como vocês sabem muito bem, regiões de alta pressão atmosférica são dispersores de ventos. E ele impede a penetração da umidade da Amazônia, a penetração da massa tropical atlântica vinda do oceano ou qualquer massa de ar úmida que venha para a nossa região. Resultado, as nossas barragens estão vazias, poderemos ter um problema muito sério com água e principalmente energia elétrica. Então um problema muito sério está ligado ao quê? Nesse bolsão que vocês estão vendo aqui, de ar seco, que não é normal e que está agindo na nossa região. Por incrível que pareça, nós temos dois problemas. Quando chove muito, que é muito comum chover em janeiro, fevereiro, nós temos o quê? Deslizamento de encostas, não é isso? Nós temos, por exemplo, enchentes, gente morrendo afogada, né? Grande quantidade de habitações perdidas. Só que quando não chove, outro problema, né, gente? Esse bolsão de ar seco impede a penetração de ventos úmidos, principalmente da Amazônia e do oceano, provocando o quê? Secas intermináveis. Então, obviamente, nós levantamos com aquela cara de uva passa, né, gente? Ou seja, aquele ventilador que ficou a noite inteira ventilando na sua cara aquele ar quente e que não resolve o nosso problema. Por outro lado, quando nós temos o inverno, o que vai acontecer no inverno? As coisas se invertem, não é isso? As coisas se invertem. Então, no inverno, como é que é? Por exemplo, a massa tropical, a massa equatorial continental, ela se enfraquece, né? Olha lá, ela vai se enfraquecer. A massa tropical atlântica, ela vai se enfraquecer. A massa equatorial atlântica, né, ela se mantém e a massa tropical continental simplesmente desaparece. Qual é a massa de ar que obviamente vai ter uma tanta força nessa região? Vai ser a massa polar atlântica.
essa massa polar atlântica ela vai se agigantar. Por quê? Porque nós estamos no inverno. Então as zonas de alta pressão vão ficar predominantes perante as zonas de baixa pressão. Nós não podemos esquecer que os ventos vão de regiões de alta pressão para as regiões de baixa pressão. Então, obviamente, ela vai ter 3 canais, né? Olha lá, ela vai ter 3 canais. Quais seriam esses 3 canais? Uma parte vai passar pela calha aqui do Rio Paraná, Pantanal Mato Grossense, e vai provocar o processo da friagem, né? Lá na Amazônia Ocidental. A que parte do meio vai provocar o quê? Geadas, né? E quedas de neve, principalmente nas serras gaúchas, serras catarinenses e assim por diante. E uma terceira, então, vai chegar até o litoral nordestino, vai se encontrar com a massa tropical atlântica e vai provocar chuvas frontais no litoral nordestino e também no litoral do sudeste. Pessoal, massas de ar é isso daí, né? Não são muito difíceis de aprender, mas você precisa saber qual é a diferença entre as massas de ar que predominam no verão e que predominam no inverno. Um outro detalhe importante é lembrar o seguinte, são as massas de ar que formam os climas. Um abração, pessoal, até outra dica aí.